Se você está estudando para concurso e já pegou as provas passadas, é muito provável que já tenha visto questões falando sobre o valor nocional das preposições. Vamos dar uma olhadinha nisso e ver todas as possibilidades? Fica comigo até o final. E não se esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. No vídeo anterior, eu falei sobre as preposições, a sua estrutura morfológica, todas as questões de contração, combinação. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o card aqui em cima para você assistir, porque ele é importante também. Agora, hoje, nós vamos falar sobre o valor nocional, porque é uma questão, um tipo de questão que cai bastante nos concursos. Nesse vídeo anterior, eu falei que o valor das preposições em uma oração, ele pode ser relacional e ele pode ser nocional. Relacional, quando ele é exigido pela regência, né? E nocional, quando ele carrega aí um valor semântico, quando ele é capaz de alterar o significado da oração. Então, as preposições, elas acabam mantendo relações de sentido conforme o contexto. Né? Sozinhas, elas não têm um significado, elas têm um valor semântico delas é nulo. Então, nesse vídeo anterior eu expliquei essas e outras coisas, as funções das preposições, corre lá e assiste. Então, o valor nocional, ele carrega, isso é importante entender, ele carrega um significado, ele pode transformar o significado das orações, ok? Então, vamos lá. Como a gente tem várias preposições, a gente precisa entender que cada preposição carrega consigo valores nocionais diferentes. A preposição com, ela pode ser acompanhada, ela vai vir acompanhada de um objeto indireto, de um complemento nominal ou de um adjunto adnominal. E ela pode ter várias noções, tá? Então, ela tem vários valores nocionais. Então, ela pode ter a ideia de tempo ou de simultaneidade. Então, vamos ver aí esse exemplo. Mariana cantava com a orquestra, que pode me dar a ideia de que cantava ao mesmo tempo que a orquestra. E olha que eu acho que esse exemplo aqui, ele ainda pode também me dar uma ideia de modo, cantava de companhia, cantava junto com a orquestra, né, em companhia da orquestra. Mas é uma ideia de tempo, né, cantava ao mesmo tempo em que a orquestra, essa ideia aí de temporalidade. Ela pode ter a preposição com, ela também pode ter a ideia de oposição. Mariana brigou com a vizinha, né, dá essa ideia de oposição. Pode ter a ideia de matéria, aquela mesa foi feita com madeira, certo? Então, a gente tem a ideia de o com transmitindo mesmo essa ideia de matéria, que forma, que constitui alguma coisa. Também pode dar a ideia de instrumento. Aquela mesa foi feita com aquele velho serrote, né? Então, o instrumento utilizado para fazer alguma coisa. Pode dar uma ideia de modo. Vá com cuidado, ok? Pode dar uma ideia de referência. Como com Mariana foi diferente, ok? Então, tem ideias diferentes e isso é importante perceber. Muitas pessoas acham que isso está no campo da interpretação, mas tem muito mais aí do que só uma interpretação de um contexto. É uma interpretação dentro de um contexto restrito, né? É você conseguir entender ali qual que é a noção por trás da preposição. Aqui, ainda com a preposição quem, a gente tem a ideia de companhia. Mariana foi. Eu fui ao shopping com Mariana, com a companhia, e aí eu lembro lá do que eu tinha falado da preposição com a ideia de tempo, né, que às vezes pode misturar lá na questão do tempo e também trazer uma ideia de companhia. A ideia de causa, né, a noção de causa. Mariana se assustou com os gritos, então tem uma causa, os gritos foram a causa do susto. E tem uma ideia também de concessão. Com apenas 18 anos, Mariana já tinha uma grande carreira. Então tem uma ideia aí de concessão. Ela era muito nova, ela tinha uma grande carreira, mas ela era muito nova. Então tem essa ideia de concessão, que dá uma ideia acontece uma quebra aí de expectativa. Mariana era muito bem sucedida profissionalmente com apenas 18 anos, ou seja, mas ela tinha apenas 18 anos. Então, essas aí são as ideias da preposição com, são as noções da preposição com. E acontece em provas de você identificar o valor nocional das preposições. Só nesse ano agora, de 2023, eu vi duas provas com a observação do valor nocional da preposição com mesmo. A preposição contra, ela vai vir acompanhada, ela vai acompanhar um objeto indireto ou um adjunto adverbial. E pode ter uma ideia aí de direção, né? Dirigiu-se contra a parede, pode ter uma ideia de oposição, uma noção de oposição,
ele é contra o governo e pode ter uma ideia de continuidade. Eu o apertei contra o peito. Então, a preposição contra, nós temos essa noção de direção, de oposição ou de continuidade. A preposição até, ela vai acompanhar, ela vai vir com um adjunto adverbial. O até, quando ele tem essa ideia de fim de um movimento, ele pode vir acompanhado da preposição a, e aí, nesse caso, quando a palavra seguinte for feminina e vier acompanhada de um artigo, a gente vai ter aí, naturalmente, união de preposição, de preposição a com artigo feminino, a gente vai ter o uso da crase. Então, nesses casos, a crase aí, nesse caso, vai ser uma crase facultativa, não porque a crase é facultativa, mas porque a preposição até, quando indica esse fim de um movimento, ela pode ou não vir acompanhada da preposição a, certo? A preposição até, ela não pode ser confundida com a expressão denotativa de reforço até, e que a gente usa em declarações, e que nesse caso o até é equivalente a também. Então, até eu conseguir isso, né? Então, se eu substituir aí pelo também, eu também consegui isso. Então, tem essa diferença aí da preposição até com essa expressão de reforço de alguma declaração, e nós não podemos confundir essas duas coisas, quando é preposição ou quando é uma expressão denotativa de reforço, né, de ênfase de alguma coisa, que poderá ser substituído pelo até, certo? A preposição, ela pede, a preposição até, ela pede o pronome pessoal do caso oblíquo. Ele veio até mim, ou até a mim, né? Lá em cima, antes eu falei, aí em cima está escrito que a gente colocou como quando tem a ideia de limite ou fim de um movimento, pode vir ou não acompanhado da preposição a, então vai pedir o pronome oblíquo como complemento. Então veio até a mim. E a palavra denotativa, essa expressão denotativa que eu acabei de mencionar, vai pedir um pronome, não um pronome oblíquo, mas um pronome reto. Então, até ela veio. Continuando, a gente passa para a preposição, quase um trava-línguas, a gente passa para a preposição ante. A preposição ante é acompanhada, ela vem junto com o adjunto adverbial e pode indicar causa ou lugar. Quando indica causa, olha só, ante aqueles desentendimentos, eles se despediram. Então, por causa dos desentendimentos, eles se despediram. E pode também indicar lugar. Mariana estava ante seus fãs, estava ali, perto, perante, certo? Então, a preposição ante vai indicar causa ou lugar. E aí a gente já aproveita e fala da preposição perante, que também vai acompanhar um adjunto adverbial e que vai indicar lugar, né? Uma posição em frente a alguém. Mesmo caso do ante nessa situação, nessa noção de lugar. Então, perante a amiga mostrava-se bem. Perante a situação, ela sofria calada. Então, está indicando que diante daquilo, e é o mesmo significado de lugar da preposição ante. Ante e perante não vão admitir alguma outra preposição junto delas. Como era o caso de até, que eu falei que era opcional o uso da preposição a depois do até, quando ele está indicando limite, né? Limite de um movimento. Aqui no caso de ante e perante não é admitida outra preposição depois dessas duas preposições, ante e perante. Então a gente não fala ante a Deus ou perante a Deus. É perante Deus e ante Deus. Quando a gente passa, então, para a preposição a, que é uma preposição, assim, delicada por causa da crase, muitas pessoas confundem essa preposição, não confundem a preposição, confundem, assim, os usos da preposição por causa da crase, ou tem problemas com a crase por não entender bem a preposição. Então, não vou falar do valor relacional da preposição, porque aí a gente entra na parte da regência, né, de alguns verbos que exigem a preposição a. Aqui a gente está falando do valor nocional. A preposição a, ela vai acompanhar o objeto indireto, o complemento nominal e um adjunto adverbial. E ela pode ter noção de causa, destino, ela pode ser uma preposição conformativa ou ela pode ligar verbos em determinadas locuções verbais, tá? Como, por exemplo, aí, estás a entender isso? Aqui no Brasil, a gente não usa muito esse tipo, não é utilizado esse tipo de construção verbal. Mas em Portugal, por exemplo, é um tipo de construção bastante comum. Aqui no Brasil, isso não é usual. Mas você precisa saber que essa preposição ela é usada aí nessa conexão entre os verbos. Quando ela tem ideia de causa, aí a gente tem um exemplo, por exemplo, aí, Mariana voltou a pedidos. Ela voltou por causa dos pedidos.
Quando a gente tem a ideia de destino, de Camanducaia a Belo Horizonte, perde-se muitas horas na estrada. Então, de Camanducaia a Belo Horizonte, do destino Camanducaia até chegar lá em Belo Horizonte. Quando ela tem a ideia conformativa, né, que dá essa noção aí da conformidade, conforme Mariana saiu conforme a mãe. Mariana saiu a mãe. E aí, nesse caso, perceba que a gente tem aí a crase, e essa crase é justamente a preposição a conformativa, com essa noção conformativa, junto com o a artigo que está acompanhando mãe, certo? Então, Mariana saiu a mãe. Em uma locução, quando a gente fala de locuções, nós podemos substituir a preposição a por alguma outra preposição, sem que a gente tenha nenhum tipo de prejuízo de significado. Por exemplo, a gente pode falar junto a ele ou junto com ele. Em meu ver ou a meu ver. Então, quando a gente tem uma locução prepositiva, né? E eu falei das locuções prepositivas também naquele vídeo anterior sobre preposições. Quando a gente tem uma locução prepositiva, a gente pode substituir a preposição a por outras preposições e a gente não tem nenhuma alteração de significado. Aí a gente passa para a preposição de, é uma preposição muito usada na língua portuguesa. E aí, nesse caso, ela vai ter várias noções diferentes. A preposição de, ela vai vir acompanhado, vai acompanhar um objeto indireto, um adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o agente da passiva e o complemento nominal. Ela pode apresentar aí uma noção de causa, de matéria, de lugar, de definição, de dimensão, de instrumento, de fim, de conteúdo. Tem várias noções para a preposição de. Então, vamos falar de uma por uma. Quando ela está indicando causa, aí a gente tem, por exemplo, ele sofre de desidratação, sofre por causa da desidratação. Quando ele está indicando assunto, vamos falar de futebol, vamos falar de preposições. Quando está indicando matéria, essa é uma pulseira de ouro ou um colar de pérolas. Quando está indicando lugar, e aí a gente tem mais a noção de lugar de origem de alguma coisa, né? Ele é descendente de português, ele veio de Brasília, então origem, né, de alguma coisa. Quando está indicando instrumento ou meio, né, apanhou de chinelo ou vive de sonhos, é um meio de viver. Quando a gente está indicando, quando a gente tem a noção de definição, ela é uma mulher de coragem, eles são homens de boa índole. Quando a gente está com a ideia e com a noção de dimensão, aquela construção é de 15 andares, aquela é uma casa de 80 metros quadrados. Quando a gente está indicando com a noção aí de conteúdo, é uma xícara de chá. Ou eu quero um copo d'água. Nesse caso aí do copo d'água, a gente teve aí uma elisão da letra E da preposição e a gente teve essa mistura. E aí tem o uso do apóstrofo. Acho que isso também está num outro vídeo, que é o vídeo que eu estou falando de acentuação. E aí no começo desse vídeo eu falo dos signos utilizados como na acentuação da língua portuguesa. Vou deixar aqui no card também. Quando a preposição de está indicando fim de alguma coisa, né? Um passeio de carro ou vassoura. Essa aqui é uma vassoura de quintal, um fim aí, não é o fim, como a mesma ideia da preposição até, um limite de alguma coisa, é um fim com a ideia de finalidade. A finalidade desse carro é passear, ou a finalidade dessa vassoura é varrer o quintal. A preposição de também pode indicar aí a noção de posse. A casa de Mariana, aquela boneca é de Cláudia, é a posse de alguém. E aí, nesse caso de posse também, a gente pode lembrar que a gente fala das locuções adjetivas que vão ter essa noção de posse, né? Quando a gente tem a noção também de qualidade de alguma coisa, aquela é uma carne de primeira, eu estou indicando a qualidade da carne. A gente tem a ideia de tempo, eu vou dormir de tarde, eu vou dormir de noite. E nesse caso, a gente pode também usar a preposição a, eu vou dormir à tarde ou eu vou dormir à noite, mas aí a preposição de pode ser usada aí com essa noção temporal. A gente tem a noção de modo, fique de pé, ou encare-o de frente. Então, a gente tem um modo de realizar uma determinada ação. A gente tem também a noção de semelhança ou comparação entre duas coisas. Olhos de felina, estou comparando o olho, os olhos, o olhar de uma pessoa, nesse caso mais um olhar de uma pessoa com um animal.
né? Ou ela tem um corpo de sereia, então eu estou fazendo aí, estabelecendo a comparação do corpo com esse ser mítico. A gente tem também a ideia de medida ou de extensão de alguma coisa, aquele é um terreno de 500 metros quadrados, e a gente tem a noção de preço, um curso de R$ 800. Então, a gente tem essas várias noções para a preposição de. Quando a gente passa para a preposição desde, ela tem poucas noções, ela só tem a noção de lugar ou a noção de tempo. Mariana dormiu desde lá, desde aquele ponto até aqui, a Mariana dormiu. Ou a noção de tempo, Mariana dormiu desde ontem. Então, desde ontem. E aí, percebam que a nuance, né, o significado, o valor semântico, a noção da preposição, obviamente vai ter relação com as palavras que a acompanham, com a ideia das palavras que a acompanham. Só que percebam que o uso da preposição, ele provoca essa ideia temporal, porque é diferente eu falar Mariana dormiu ontem, foi uma ação pontual, aconteceu ali, pronto, e acabou. Eu tenho a ideia, porque aqui nesse caso eu estou com o verbo no pretérito perfeito, então eu tenho a ideia de uma coisa que aconteceu no passado, foi pontual e já teve um fim. Aquele passado já acabou. Agora, colocando aí, inserindo a preposição desde, a gente entende que essa ação começou naquele determinado ponto, mas ela ainda continua. A gente tem essa ideia de continuidade, de expansão do tempo, nesse caso. Ou Mariana dormiu desde lá, a gente continua também com essa ideia aí de expansão. Então, a preposição, ela altera o significado da oração. Quando a gente fala aí agora da preposição em, a preposição em, ela acompanha objeto indireto, complementos nominais e adjuntos adverbiais. A preposição em, ela pode dar a noção de estado ou qualidade. Eu votei em branco, ou aquela é uma TV em cores. Ela pode dar a ideia de modo, andar em bando, te ver, né? E aí no texto, obviamente, está escrito ver-te, mas coloquialmente a gente acaba passando o pronome para antes do verbo. Ninguém fala ver-te aqui no Brasil. Te ver em pessoa. Então, a gente tem um modo aí como a ação vai acontecer. A gente tem a ideia de lugar. Mariana está em casa. Ou os pães estão na mesa. Lembrando que na é a contração da preposição em mais o artigo a. A gente tem a noção de meio. Mariana pagou em dinheiro. É o meio pelo qual ela fez o pagamento. A gente tem a noção de fim. Mariana veio em meu socorro. Esse fim aí com a mesma ideia de finalidade, né? Ela veio a fim de me socorrer. Ou Mariana, ele pediu Mariana em casamento. Aí a gente tem também a ideia da finalidade. A gente tem a ideia da limitação. Mariana era péssima em matemática. Eu sou. Sempre fui. A gente pode ter a noção de forma ou de semelhança. Mariana uniu as mãos em oração, né? Em forma de oração, naquele formato, naquela posição, como se ela estivesse orando. A gente tem também a ideia de tempo. Destruiu tudo em poucos minutos. Ou ele faleceu em 2017. Então, eu tenho essa ideia de tempo. Destruiu tudo em poucos minutos, um tempo curto, foi rápido. Ou faleceu em 2017. Eu tenho, mais uma vez aqui, uma ação pontual e que está determinada naquele ponto por causa a preposição ajuda nessa determinação. O em também pode ter a noção de preço. O carro foi avaliado em 50 mil. Pode ter a ideia de sucessão de alguma coisa, de grão em grão, a galinha enche o papo. E pode, finalmente, ter a ideia de transformação ou alteração. Ele transformou a água em vinho, ok? Essas são as ideias, as noções da preposição em. A preposição entre, ela vem acompanhada de um adjunto adverbial. E ela pode ter aí uma noção de lugar, tempo, reciprocidade e meio social. Vamos entender isso. Lugar, Minas Gerais fica entre o Espírito Santo e Goiás, tá ali no meio. Goiás de um lado e o Espírito Santo do outro. Então, entre com a ideia de lugar. E entre com a ideia de tempo. Mariana chegará entre 8 e 9 horas. Então, eu tenho aí, está relacionado diretamente com a ideia de tempo. Se eu tirar essa preposição daí, a gente tem Mariana chegará 8 e 9 horas. Ela vai chegar 2 vezes. Então, a gente tem também a ideia de reciprocidade, quer dizer, entre Mariana e Samuel surgiu um amor
forte. E a gente tem a ideia de meio social. Esse é o comportamento entre a população campesina, ok? Aí a gente vai para a preposição para. A preposição para acompanha ou é acompanhada de um complemento nominal ou adjunto adverbial. Ela pode ter a ideia de fim, lembrando aqui finalidade. Ela vive para trabalhar, vive com a finalidade de trabalhar, vive a fim de trabalhar. Pode ter a ideia de consequência. Mariana é inteligente demais para cair nessa conversa de amor. Ela é inteligente demais para cair nessa conversa de amor. Pode indicar um lugar de destino, ou pode ter a noção de lugar de destino, ou uma direção. Mariana olhou para o céu. E temos que pensar ainda que quando a preposição para está indicando um lugar de destino de alguma coisa, ela traz a ideia de algo que é mais definitivo, tá? E ela vai se contrapor aí com a preposição a. Então, quando a gente está falando de destino, tanto aí para a preposição a, que eu já falei antes, como aqui com a preposição para, a preposição para ela tem a ideia de algo mais definitivo e a preposição a ela tem a ideia de algo que é transitório, algo que vai trazer aí que vai acontecer um regresso. Então, por exemplo, a gente não fala vamos todos ao céu, mas a gente fala vamos todos para o céu, porque seria aí algo definitivo, ok? A preposição para também pode ter a noção de opinião de alguma coisa. Para mim, Mariana é uma boa pessoa. Ou ela pode ter a ideia de proporção. As abelhas estão para o mel, tal como nós estamos para as redes sociais. Interessante essa oração, hein? A preposição para também tem a ideia de tempo. Mariana tem dinheiro para a vida toda. Ou pode ter a ideia de benefício. Mariana trouxe para mim um presente. Então, em meu benefício, Mariana trouxe um presente em meu benefício. E a gente vai para a preposição por, que vai acompanhar objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e adjunto adverbial. A preposição por pode ter noção de causa. Eu encontrei Mariana por coincidência, não tem uma causa aí. A ideia de lugar, a noção de lugar. Mariana vive por ali. A ideia de tempo. Mariana viveu por muitos anos na Alemanha. Noção temporal. A ideia de modo, né, noção de modo. Mariana contou o ocorrido por alto. A noção de medida. Mariana comprou a terra por hectare. A noção de favor. Mariana lutou pela liberdade. Lembrando que pela é a preposição por mais a contração do artigo a, na contração com o artigo a. E também a preposição por vai ter a noção de meio. Mariana trouxe suas caixas pelo correio. E aqui também nós temos a contração da preposição por mais o artigo o. A preposição por pode ainda ter a noção de preço. Comprou aquele vinho por $300. De quantidade, chorou por 3 horas. Pode ter a noção de substituição. Valia por 10 bailarinas. Né? Eu estou substituindo uma Mariana por 10 bailarinas, e pode ter aquela noção conformativa que eu já expliquei, né, de estar conforme. Mariana trocou a cópia pelo original, por o original, contração aí de novo. Então, é uma conformidade de alguma coisa. Passando agora para a preposição sem, ela vai acompanhar adjunto adnominal, adjunto e adjunto adverbial. A preposição sem vai indicar ausência de alguma coisa ou você não estar acompanhado de alguma coisa. Então, a gente tem aí, fundamentalmente, uma ideia de modo. Né? Ele ficou sem palavras ou disse coisas sem sentido, não vive sem o amor ou não vive sem ela, não vive sem ele. Então, a gente tem aí essa noção de ausência ou de não estar acompanhado, que basicamente nos indica um modo. A gente já está chegando no final e a gente tem a preposição sob,
que acompanha ou é acompanhada de um adjunto adverbial. Essa preposição pode ter noção de tempo, modo e lugar. Tempo, né, na questão do tempo, sob aquela circunstância ela cresceu. Ou seja, naquela situação ali, a gente tem aí uma questão de decorrência do tempo, né, em decorrência do tempo, com o passar do tempo, ela cresceu. Em meio ali àquela circunstância. Com a noção de modo, ela saiu sob pretextos estranhos. Então, um modo como ela saiu. E a noção de lugar, né, uma posição, indicando aí uma posição de inferioridade. Ainda ontem eu peguei um exercício que era da banca FGV e que usava justamente, provocava aí uma confusão de compreensão aí dessa noção de lugar da preposição sob, como algo inferior, né? Ele se manteve sob a chuva, ou abaixo, abaixo ali da chuva, e estava falando de ser pior. Não é a noção de ser pior, mas é a noção de estar em um lugar inferior, abaixo, né? A preposição sobre acompanha também um adjunto adverbial, né? Tá aí, mantém essa relação de adjunto adverbial, e aí pode ter a noção de lugar, direção, assunto ou excesso. Lugar, nesse caso, vai ser o contrário aí do sob, vai ser a posição, numa posição superior ou acima. Estava literalmente sobre as nuvens, acima das nuvens. Quando, tá, entendam isso, que é a diferença sob e sobre, a gente tem aí posicionamentos opostos mesmo. Um abaixo e um acima. Um inferior e outro superior. Quando a preposição sobre tem a noção de direção, a gente tem aí, ele partiu sobre o oponente, se opondo ao oponente. Quando tem a noção de assunto, falamos sobre futebol. De assunto também, como se aplica lá com a preposição de, falamos de futebol, falamos sobre futebol. Todas duas com essa noção de assunto. Quando tem a noção de excesso, a gente tem aí a ideia sobre ser amável, ela era espetacular. Esse sobre ser amável aí funciona quase como se fosse um sintagma, né? Sobre ser rico, ele era demais. Entende? Que tem aí uma ideia uma ideia exagerada mesmo. E aí a gente chega na última preposição, a preposição traz. Ela não é usada isoladamente, ela sempre vai vir em alguma expressão, como para trás ou por trás, ou também acompanhado da preposição de ainda, né, numa locução prepositiva, por trás de. Então, essa preposição a gente não usa de maneira isolada só a preposição traz. Todas essas preposições que apareceram aqui são as preposições essenciais, né? Aquelas preposições que são palavras já consagradas como constituintes dessa classe de palavras. E a gente vai chegando ao final desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like para fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. A gente se vê no próximo conteúdo.